Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 27 de julho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, e nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje é uma palavra muito especial para mim, e eu espero que seja para você também uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Os últimos versículos são os versículos que nós lemos ontem no Evangelho. E aqui hoje, Jesus vai falar e São Mateus vai narrar integralmente o contexto do porquê Jesus falou com os discípulos, que eles eram felizes porque os olhos viram e os ouvidos ouviram. E aqui tem algo muito importante para nós, que nós precisamos entender. Porque quando nós lemos o texto, a primeira impressão que fica é que Jesus falava em parábolas para todas as pessoas não entenderem. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Porque quando Jesus falava, Jesus ele meditava a palavra, ele trazia a palavra, o ensinamento. E Jesus ele falava com pessoas em vários lugares. E Jesus falava na linguagem daquelas pessoas dali, para que eles pudessem guardar aquela palavra. Jesus falava em parábolas justamente por isso. Jesus contava histórias, porque as histórias, elas são mais fáceis de serem guardadas no coração. Um exemplo para nós entendermos é que nós aprendemos histórias antigas contadas quando nós éramos crianças. Mas essas histórias, a maioria delas, nós não esquecemos. É a mesma coisa de uma música. Nós temos mais facilidade de guardar uma canção por causa da sua melodia. E aí, quando nós lembramos a melodia, nós lembramos de toda a canção. É mais fácil guardar uma canção do que guardar um texto, somente lido. E Jesus, então, ele contava parábolas para as pessoas de acordo com o que as pessoas viviam. Por exemplo, quando Jesus estava num lugar que ali havia muitos pastores, muitos que cuidavam de ovelhas, Jesus falava das ovelhas, do bom pastor. Quando eram agricultores, pessoas do campo, Jesus falava de sementes. E ele ia contando justamente nas situações, quando era para pescadores, ele falava da pesca, para as pessoas guardarem.
Mas aí você pode me dizer, Paulo, então por que Jesus falou assim com os discípulos? Que as pessoas iam ouvir e não iam entender. Aí nós vamos chegar nesse ponto, porque é justamente nesse ponto que entra a nossa vida. Porque Jesus fala com os discípulos, a vocês foi dado conhecimento, mas a eles não é dado. A eles quem? Jesus vai explicar aqui. Ele vai dizer, por isso lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Mas Jesus vai explicar ainda mais, ele vai dizer, da profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. E aqui, meu irmão, minha irmã, que está a resposta. Não é o contar em parábolas que tornaria a mensagem de Jesus uma mensagem difícil de entender. Mas o que torna a mensagem difícil de entender é justamente as pessoas que ouvem com má vontade e fecham os olhos para não ver com os olhos, não ouvir com os ouvidos e nem compreender com o coração. No meio daquela multidão, pessoas que estavam ali com o coração aberto entendiam perfeitamente a mensagem do Senhor. Mas quem estava ali com outros interesses, quem estava ali apenas para receber o pão que Jesus multiplicava, apenas como curiosos para verem os milagres que Jesus realizava, mas que não estavam ali por amor, com o coração aberto, com desejo de receberem a palavra de Deus. Essas pessoas eram justamente essas pessoas que ouviam com má vontade, pessoas que fechavam os olhos do coração e não aceitavam aquela palavra. No meio daquela multidão havia muitas pessoas assim, e eram essas pessoas que não entendiam, eram essas pessoas que não compreendiam, que não abriam o coração. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele mostrava justamente isso. A semente, a palavra, ela é a mesma e Jesus semeou. Mas o que iria medir se iria dar fruto ou não, era o tipo de terreno, de coração, que estava recebendo aquela palavra. E aí nós trazemos para os nossos dias. Por isso eu falei com vocês no início, que essa palavra tem muito a ver também com a minha vida. Porque é uma reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. Quem é Jesus para nós? Qual é a motivação que nos leva a ir ao encontro do Senhor? O que nos atrai em Jesus? Muitas pessoas naquela época foram atraídas somente pelos milagres, pelos pães que ele multiplicou. Mas quando estavam ali ouvindo a palavra, estavam ali fisicamente, mas o coração não estava ali. Os olhos não estavam ali. Os ouvidos não estavam ali. Então essas pessoas não viam, não ouviam e não compreendiam. E não deixavam a conversão entrar no coração. E essas pessoas não eram curadas. Por isso nós temos que meditar. Qual é a nossa motivação? Quando nós estamos indo ao encontro do Senhor, o que nós queremos? O que nós procuramos de Jesus? Porque muitas vezes a sua palavra se torna tão escura aos nossos olhos, ao nosso ouvido e ao nosso coração. Por que às vezes muitas pessoas saem da igreja dizendo: eu não compreendi nada que o padre falou. E outros saem felizes dizendo: Senhor, muito obrigado por essa palavra de hoje. Porque a diferença não está na palavra, porque a palavra é a mesma. O ensinamento é o mesmo.
E nós temos alegria dos nossos sacerdotes, eles falam numa linguagem também muito simples, para que possamos ouvir, para que possamos ver e para que possamos compreender com o coração. Mas é a nossa vida, irmãos e irmãs. É a nossa medida daquilo que nós procuramos do Senhor que vai nortear o caminho que a palavra do Senhor vai percorrer até chegar ao nosso coração. Eu sei que a maioria de nós fomos atraídos para Jesus através das dificuldades, e isso é algo natural. A maioria de nós teve o seu primeiro encontro, a sua experiência pessoal com Jesus através de um problema, através de uma situação difícil. E foi o que aconteceu também com grande parte daquele povo que ia ao encontro de Jesus. Mas é a partir desse momento, a partir desse encontro, é que nós temos a oportunidade de deixar o Senhor transformar a nossa vida, de realmente ir para águas mais profundas, de querer caminhar com o Senhor, ou de querer visitá-lo somente quando nós estamos precisando. É isso que determina, é isso que mostra quem nós somos diante do Senhor. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? O Senhor nos fala isso hoje, porque esse é um tempo favorável para cada um de nós. Nós entendemos as coisas de Deus não pelo conhecimento humano, mas nós entendemos as coisas de Deus quando nós nos aproximamos do Senhor. Um exemplo muito simples: quando um casal já tem muito tempo casado, o pai, a mãe, o filho, as pessoas que têm uma relação próxima, um entende o outro, às vezes no olhar, no sinal, em um gesto, já sabe o que o outro gosta, o que o outro não gosta. E assim também, cada um de nós com o Senhor. Para nós entendermos a sua palavra, nós precisamos cada dia mais caminhar com Ele. Nós precisamos viver como os discípulos, de não serem visitantes, mas serem amigos do Senhor, de serem pessoas que querem caminhar com Jesus, que querem estar com Ele todos os dias, para que haja conversão e cura na nossa vida. O nosso relacionamento com o Senhor não pode ser um relacionamento superficial. Não pode ser um relacionamento de procurá-lo somente quando nós precisamos. Mas tem que ser um relacionamento de amigos. Um relacionamento de filhos que amam seu pai e que desejam estar com ele a todo momento, a cada instante. É assim que os nossos olhos espirituais vão abrir, que os nossos ouvidos vão ficar atentos e que o nosso coração vai acolher o que o Senhor quer falar com cada um de nós. E essa graça de Deus, ela está na nossa vida. Sabe, quando você abrir a palavra de Deus, ler a palavra e nada entender, é como se fosse escrita em uma outra língua, não desista, não desanime, leia novamente, reze, clame ao Espírito Santo, peça ao Senhor que possa falar ao seu coração e Ele vai falar. Essa pregação que eu partilho diariamente com vocês, eu leio, medito, peço ao Senhor que fale comigo. E o Senhor fala, irmãos e irmãs. O Senhor fala. Ele nos mostra, Ele direciona aquilo que deve ser falado, aquilo que deve ser pregado, porque o Senhor sabe quem vai ouvir. O Senhor sabe quem precisa ouvir aquela palavra. E é esse o caminho que o Senhor Jesus nos chama para percorrer. A palavra de Deus, as coisas do Senhor, não são difíceis de entender.
mas só entende aquele que busca com o coração. É por isso que Jesus falou uma outra vez no Evangelho, quando ele disse: Pai, eu te louvo porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e entendidos e as revelasse aos pequeninos. Nós meditamos alguns dias atrás. Quem são os pequeninos? Naquela multidão haviam pequeninos, mas haviam pessoas que estavam ali também e que não deixavam essa palavra transformar as suas vidas. Os pequeninos são esses que acolhem a palavra, que deixam ela entrar no coração e que lutam todos os dias para viver essa palavra, para viver aquilo que o Senhor está direcionando. Quantas vezes, irmãos e irmãs, as pessoas pedem, rezam: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E o Senhor fala. Ele fala através da sua palavra, Ele fala através de pessoas, Ele fala através de sinais. Mas se nós não estivermos atentos ao Senhor, nós não vamos conseguir entender. Então a mensagem de hoje para cada um de nós é essa. Devemos buscar o Senhor como a igreja nos ensina. Não por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode nos dar. Mas devemos procurar o Senhor por aquilo que Ele é. Reconhecê-lo como nosso Deus, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Eu peço ao Espírito Santo que através dessa palavra muitas pessoas sejam tocadas como eu estou sendo tocado nesse momento. E que essa palavra possa penetrar o coração de cada um de nós e possa produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, ao Senhor nesse dia a honra, a glória e o louvor para sempre. Quero apresentar a minha vida, a minha família, a vida de cada irmão, de cada irmã, a família de cada um diante do Senhor. E te pedir, Jesus, para cada um de nós, Senhor, nos ajuda a entender que o Senhor é muito mais do que um Deus que pode curar, que pode resolver problemas. Isso também o Senhor faz com muito amor. Mas o Senhor é muito mais que isso. O Senhor é o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, que nós possamos te procurar, não apenas nos momentos que nós precisamos, mas que possamos desejar todos os dias estar na sua presença. Independente, Senhor, se a bênção que nós pedimos já veio ou não veio, mas que possamos te amar acima de tudo. Que não tenhamos outro interesse a não ser, Senhor, te amar de verdade, de todo o coração, e como o próprio Senhor nos ensinou. À medida que nós buscarmos o seu reino, as outras coisas virão por acréscimo. Sim, Senhor, que possamos amar a sua palavra, que possamos desejar todos os dias ouvir o Senhor, abrir o coração, entender a sua palavra e deixar que ela a cada dia transforme a nossa vida. Porque só assim, Senhor, nós estaremos vivendo esse processo de cura, esse processo de conversão. Que possamos guardar a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.